Boa noite! Boa noite para você que está chegando agora ao Instagram do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste. Pra gente é uma alegria enorme poder contar com vocês por aqui, para a gente poder iniciar uma série de lives que serão realizadas aqui no Instagram do Espetáculo Via Crucis nos próximos meses, tá? A gente vai fazer uma sequência de lives para marcar o início das atividades da 23ª edição do espetáculo Via Crucis. O espetáculo que, como vocês sabem, narra a paixão de Cristo e é uma realização do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e supermercados Pague Menos. Com patrocínio também da Sapori e TRBR, apoio da Dani Cosméticos, Christian Tex, Magazine, Malhas Teda, Usicomp, Cassiumara, Cofaco e Unimed. A edição conta também com apoio institucional da EPTV e produção cultural da Três Marias. Então, muito obrigada pela presença de vocês que estão entrando. Já estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas. E aí, pessoal? Eita saudade, hein? Eita saudade que bate do Via Crucis. Nessa hora a gente sente, hein? Muito bom ver vocês por aqui. A gente está começando a nossa live, lembrando que teremos outros bate-papos ao longo deste mês, ao longo dos próximos meses. Essa, portanto, é a primeira de uma sequência de lives que nós vamos produzir para marcar o início das atividades da 23ª edição do Via Crucis. E agora a gente propõe para vocês mergulharem com a gente nesse bate-papo. Aqui a gente vai abrir um pouquinho as cortinas, falar do que acontece nos bastidores, como funciona, no caso de hoje, a iluminação cênica, e a gente faz esse convite para vocês todos que estão acompanhando mergulharem conosco nesse bate-papo, tá bom? As perguntas podem ser enviadas aqui pelo nosso chat, a gente vai conduzindo, vai acompanhando, participem. Para a gente é fundamental contar com vocês e, claro, esse espaço foi pensado justamente para que todos tenham a oportunidade de saber mais e interagir sobre os assuntos relacionados ao teatro, a espetáculos de forma geral. Tá bom? Então eu vou seguindo por aqui, lembrando que eu sou a Paula Martim, eu que junto com a Laís Ramires faço a coordenação do espetáculo Via Crucis, sou também a proponente do projeto. E o espetáculo, gente, vale lembrar, tem uma história de longa data em Santa Bárbara do Oeste. Ele começou lá em 1998 e de lá para cá já foram 22 edições, primeiro realizadas lá no Centro Social Urbano, depois transferidas para a usina Santa Bárbara. Nos anos de 2020 e 2021, como vocês sabem, devido à pandemia de Covid-19, as apresentações não aconteceram. Nossa expectativa, portanto, é que em 2022 possamos voltar a exibir esse importante entretenimento aos moradores aqui da nossa região no Teatro Municipal Manuel Lira, seguindo, é claro, todas as medidas de segurança vigentes contra a Covid-19. E olha, gente, para a gente começar, então, o nosso bate-papo de hoje, vocês podem, então, interagir por aí. Lembrando que a gente tem um novo número de WhatsApp do espetáculo Via Crucis. Então, vou pedir para a Laís Ramires, se ela estiver por aqui, já deixar também o número, colocar aqui na mensagem para vocês guardarem, que é o 19 99154 6908, tá? Ao longo da programação aqui a gente vai falando para vocês memorizarem. E, gente, bom, vamos então começar, né? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Alessandro Azus. Ele que é responsável pela iluminação cênica do espetáculo desde 2018. O Alessandro é profissional desse segmento desde 99 e ele desenvolve trabalhos nas áreas técnicas, criação, ensino e faz também palestras sobre iluminação, tá? Ele tem formação híbrida, estudou iluminação em Buenos Aires, formou-se em marketing e é pós-graduado em arquitetura e iluminação.
Ele tem também, gente, um blog, tá? Chamado Cartilha da Iluminação Cênica. E lá ele faz a divulgação dos seus trabalhos, passa informações também sobre o segmento, é muito bacana, vale a pena dar uma olhadinha depois, tá? Tá lá no YouTube também, tem um canal no YouTube e desde 2020, né, no ano passado, ele inovou o mercado de ensino online do setor ligado à iluminação cênica, tá? Trazendo o projeto Arsenal da Iluminação, em que periodicamente ministra em torno de 8 horas de aulas gratuitas sobre o tema, tá, gente? E ele, por fim, trabalhou aí em empresas privadas do setor cultural, companhias de teatro, desenvolveu projetos em iluminação para dança, teatro, shows e arquitetura e ministrou aí diversas oficinas. Chega de blá blá blá, vamos conversar, afinal de contas, com ele. Cadê o Alê? Alê, manda um alô aqui pra gente, que eu já vou te chamar para o nosso bate-papo. Alê, manda um alô aqui pra gente, manda uma solicitação, que a gente já vai te convidar aqui para o nosso bate-papo e vamos saber mais, não é mesmo? Vamos entender um pouquinho mais sobre como funciona esse importante detalhe, né? Eu vou chamar você aqui então, vamos entrar ao vivo com ele. Conversar então, hein? Alessandro Azuz, desde 2018, ele é o responsável pela iluminação cênica do espetáculo Via Cruz. Olha ele aí! Boa noite. Estão me vendo bem, ouvindo bem? Paula, como que tá? Opa, eu tô ouvindo show, tá ótimo. Vou pedir pro pessoal também aí deixar um comentário. Se tiver tudo ok, a gente já pode seguir. Olha, já tô até aqui com a roupa de ir, tá? Ó, tava falando nos meus stories. Estou aqui uniformizada já, afinal de contas, o sentimento do Via Crucis nos acompanha sempre. E quando uma nova edição está chegando, a gente já se anima, né? Já fica sempre empolgada. E você também, eu acho que é assim, né, Lê? Afinal de contas, já são alguns aninhos aí com a gente, né? Sim, já são desde 2018, né? Que estava conversando. E para mim é uma honra tremenda, né? Estar com vocês. Poder trocar um pouquinho dessa experiência, né? Porque é uma experiência bem diferente do habitual se trabalhar com um espetáculo do porte que é o Via Crucis, né? A gente vai estar, acredito eu, que conversando um pouquinho mais sobre isso aqui durante essa live aqui. Mas para mim é uma honra imensa. Boa noite a todos, boa noite a todas e muito obrigado pelo convite. A Viu, gente que Paulo? A agradece, você, a Ale. Laís, muito. Agradeço imensamente a vocês, seres luz, né? Muito obrigado. É isso, a gente que agradece a sua disponibilidade em participar, essa sua parceria fantástica que trouxe tanta evolução para o nosso espetáculo, tá? E Ale, bom, vamos falar um pouquinho então desse trabalho, né, da iluminação cênica, porque Certo. a gente sabe que existe a iluminação cênica e a gente queria entender, quando a gente fala desse tema, o que que a gente está dizendo exatamente? Qual é a diferença dela, por exemplo, em relação à iluminação técnica convencional? Imagina o seguinte, vamos imaginar uma linha reta, tá? Com dois pontos em cada extremidade. Numa extremidade, a gente vai ter o que a gente chama de iluminação funcional. E na outra, a gente vai ter a iluminação etística. Tá? A iluminação funcional, essa iluminação que ela é baseada por leis, regras, a gente tem toda uma forma de se trabalhar, como, por exemplo, dentro da arquitetura. Eu não posso trabalhar, por exemplo, dentro de um laboratório do mesmo jeito que eu trabalho dentro de um espetáculo de teatro, não tem nem como. Né? Então, há esse tipo de iluminação que é mais técnica, né, que a gente precisa ser baseado ali na quantidade de luz que tem, tem que evitar sombra, tem que evitar um monte de coisa, geralmente você vai trabalhar com branco, tem N questões interferindo, então isso daí é uma iluminação muito mais funcional. A iluminação artística, né, ela tem sim um pouquinho da iluminação, vamos dizer assim, funcional, porque você tem uma parte técnica ali, porém ela é muito mais livre. Né? É como se fosse um trabalho artístico. Né? Só que qualquer trabalho artístico ele vai ter as técnicas dele, porém ele vai ter uma liberdade muito maior de trabalhar. Então, por exemplo, eu posso trabalhar cores, eu posso trabalhar ângulos, eu posso evidenciar sombra, eu posso evidenciar cenário, eu posso trabalhar em 360 graus, né, dentro de um palco, dentro de uma área cênica, vamos chamar assim. Não especificamente do palco, né, mas sim dentro de uma área cênica. Enquanto que na funcional, não, eu tenho que respeitar ângulo, eu tenho que respeitar a quantidade de luz, tenho que respeitar a cor,
né? Porque nem eu falei, dentro de um laboratório eu tenho que ter um número X para eu poder estar visualizando. Eu tenho que ter uma iluminação perfeita para a visualidade ali. Enquanto que no palco, né, muda-se um pouco. De repente eu preciso de uma determinada cor para poder acentuar uma determinada cena. Então essa é a grande diferença. Né? Então, por exemplo, nós, dentro do entretenimento, que eu falo entretenimento que engloba show, teatro, dança, música em geral, né? A parte de exposição é uma parte que ela se mistura também um pouco. Que nem porque você tem um lado funcional dela, não tem como você iluminar exposições, por exemplo, sem conhecer técnicas e também a forma de se iluminar aquilo, porque existe uma angulação inteira, assim, que é prioritária para aquilo, né? Você não pode ter tanta liberdade. Você tem liberdade dentro do espaço, mas você tem que respeitar alguns limites. Vamos pegar outro exemplo também, shoppings. Shopping é uma arquitetura. Você pode trabalhar a iluminação artística assim dentro dele, só que ele tem que ter uma iluminação funcional. E ele tem uma coisa muito interessante, que nem dentro do teatro, dificilmente a gente trabalha a iluminação natural, que é a iluminação do sol. Dificilmente. Né? Enquanto que, por exemplo, dentro de um shopping, hoje em dia nós temos uma visão que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar com as duas, né? Tanto a iluminação elétrica quanto a iluminação natural. Aproveitar o máximo possível a iluminação natural, isso é um conceito assim que era antigamente, depois parou de vir e de alguns anos para cá, algumas décadas para cá, tem sido cada vez mais utilizada dentro da arquitetura. Então, tudo isso é se pensar, né, que você pode trabalhar tanto dessa forma funcional quanto da forma artística. É isso. É Legal, simples. Ale. E você tocou num detalhe de mudanças mesmo de tendências, né? Isso acontece bastante, inclusive quando a gente fala de espetáculos. Sim, sim, muito, 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 muito. De uns tempos para cá, né, com o avanço tecnológico, porque assim, quando a gente fala em avanço tecnológico, a gente tem que entender o seguinte: cada era teve a sua evolução dentro da luz. Tá? Cada era teve. Então você teve desde o homem da caverna que descobriu que levando o fogo para dentro da caverna podia aquecê-lo, podia ter alimentação, ele começava a cozinhar, ele também conseguia espantar, né, os animais. Então, olha como foi a evolução na época das cavernas. Depois veio ali a era dos metais, que daí começou a desenvolver um monte de coisa dentro, e depois começou também, né, quando começou a criar casas, começou a levar para dentro da casa, e também teve a tecnologia ali também da forma com que a luz era feita, né? Então tem todo um aparato em cima disso. E nós estamos dentro de uma evolução que é uma evolução totalmente digital. Totalmente digital. Porque hoje em dia você consegue, né? O que a gente fazia, por exemplo, antigamente com uma lâmpada que gastava, por exemplo, 1.000 watts dentro de um teatro. 1.000 watts é muita energia gasta. Né? E uma lâmpada que praticamente, que era aquela lâmpada de filamento, que ainda existe, que grande parte dos teatros ainda é usada, mas ela tem um consumo energético muito grande, né? Porque de 1.000 watts essa lâmpada de filamento, que é aquela lâmpada de espiralzinha que a gente vê, Sim. ela tem praticamente de 5 a 10% somente de luz, de liberação de luz. 90% é consumo. Olha só que coisa doida isso. Aí você pega um LED atual, que de repente um LED com uma wattagem menor, assim, bem menor, diga-se de passagem, consegue substituí-la com muito mais luz, um consumo energético muito menor, né? Então, é isso Uma que eu falo eficiência que é a muito questão da maior, evolução. né? Sim, sim, a eficiência é muito maior. E o gasto também. Porque o gasto que eu tenho num teatro, que eu tenho somente lâmpada de filamento, é muito grande mesmo. E se de repente eu consigo. E o LED, cada vez mais, ele está substituindo com eficácia também, porque não adianta nada você ter o LED e ele ser ruim. Mas cada vez mais, né, com o avanço, a tendência é que a gente realmente vá para esse tipo de iluminação. A mesma coisa é falado da iluminação robótica. Enquanto que até uns tempos atrás a gente só conseguia ter determinados grupos, né, de refletores para o teatro, hoje em dia um único aparelho ele faz o que 4 ou 5 faziam antigamente. Né? Claro que tudo isso vai influenciar a questão financeira, de quanto você tem, enfim, N questões. Mas, falando em termos de tendência, a tendência realmente é cada vez mais a gente trabalhar com softwares 3D que está entrando, porque ele facilita o nosso trabalho. Ele não veio para tomar o nosso lugar, pelo contrário, ele veio para acrescentar, né? E a gente, né, como questões evolutivas mesmo, né, dentro do ramo, a gente tem que evoluir juntamente com isso.
Sem Então, dúvida. está indo para essa tendência. Legal, legal, Ale. E todas essas tendências, né, todo esse trabalho, ele acontece a partir de pesquisas. Assim como Sim. nasce um espetáculo, né, Ale? E então, eu queria que você falasse também, até acho que fugindo um pouquinho da nossa pauta, mas assim, dentro da linha, né, que a gente está abordando, como nasce a inspiração, assim, né? Como que se dá essa conversa mesmo entre o iluminador, entre a equipe técnica, a direção do espetáculo, para que se chegue, portanto, a uma concepção da iluminação? Então, Paula, eu desenvolvi uma metodologia da qual eu falo assim que eu aplico três grandes fases, né? A primeira fase é o que eu chamo de fase de percepção. A gente vai tentar compreender, ou seja, eu vou ter que juntar com a equipe de criação daquele espetáculo, ou então de criação daquele espaço, ou seja, de alguma forma que me passem informações do que pensam, do que é necessário. E é muito legal porque essa primeira fase, né, que é essa fase de descoberta, assim que eu chamo, você vai descobrindo, né, o que realmente precisa. Então você vai levantando o que eu chamo de signos. O que seria praticamente quase uma semiótica, né? Sem falar esse nome, que às vezes ele é assustador, mas nada mais são que signos. Você vai tentar entender isso daí. Por quê? Cada espetáculo, né, por mais que ele tenha, por mais que ele trabalhe uma linha parecida, que ele seja mais clássico, que ele seja mais contemporâneo, ele sempre vai ter a individualidade dele. E é nessa primeira fase que eu consigo captar essas informações. Então, por exemplo, Via Cruz, chego para o Otávio, para a Laís, para todo mundo, né, até para o elenco, às vezes eu chegava a perguntar o que você acha, o que você sente no espaço, o que é para você estar nisso, porque são coisas importantes para mim enquanto criador, né, desse acabamento, né, do que é o espetáculo. E partindo, né, com todas essas informações, essa etapa, né, aí a gente começa a trabalhar assim o que eu falo da questão da forma do espetáculo, que é a segunda fase. É o como eu vou executar todas aquelas ideias que eu peguei e transpor tudo isso daí diante de tudo aquilo que eu tenho. Né? Diante da disponibilidade de equipamento, diante da disponibilidade espacial, de figurino, né, que foi baseado antes. Então, a primeira fase ela é muito importante para eu poder entender o como eu vou fazer tudo isso. Né? Legal, Ale. E numa terceira etapa é o que eu chamo, e daí é a concretização em si, que eu falo que é a questão temporal, né? Que é a questão da sintaxe mesmo do espetáculo, você ligar os pontos. Quanto tempo vai ficar determinada cena? Ela vai ser rápida, ela vai ter blackout, ela vai ser lenta, ela vai entrar de uma cena para outra, né? O que vai estar acontecendo? Então, são essas três fases que eu considero muito importantes para estar executando qualquer espaço que eu pegue, porque eu utilizo ela também para arquitetura, né? Não somente no entretenimento, eu uso para arquitetura também isso. Legal, Ale. Estamos conversando com o Alessandro Azuz. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, tá? Para participar com a gente. Deixe a sua pergunta, interaja aqui também no nosso chat, tá? A gente vai ficar muito feliz em poder respondê-la, não é, Ale? Com prazer. Ale, aproveitando, a gente tem uma pergunta aqui, um comentário da Sandra. Quero mandar um abraço para a Sandra, ela que faz parte do elenco do espetáculo Via Crucis. E ela perguntou: a intensidade dramática da cena interfere na iluminação? Porque nem sempre uma cena leve requer uma iluminação suave. Acho que depende da visão da direção. Como é que você avalia essa questão? E, de fato, o tom da cena é que dá o tom da iluminação? Sandra, primeiramente, muito obrigado. Saudade de você, Sandra. Logo a gente se vê. Logo a gente se vê. Seguinte, né? Bem legal essa pergunta dela. Teve um artigo que eu lancei da Luz e Cena tem uns 10 anos. Tem uns 10 anos. E eu acho que tem muito a ver com essa questão que ela está falando. E lá eu analisei a iluminação acho que deve ter 10 anos. Se eu estiver errado, por favor, pode me corrigir, tá? Do Twilight, eu estou tentando lembrar dos vampiros, eu esqueci o nome da série em português. Esqueci o nome em português. Crepúsculo. Que tinha uma trilogia dos Crepúsculo. vampiros. Twilight, eu não vou lembrar, não vou lembrar agora. Não é Crepúsculo? Não estou ouvindo você, mas tudo bem. Não está me ouvindo? Melhorou? Esqueci o nome. Bom, enfim. É Crepúsculo, enfim, né? A trilogia lá. Crepúsculo. Obrigado.
o Crepúsculo. Então eu falei muito da questão porque assim, querendo ou não, o Crepúsculo ele é de suspense, ele está ligado com suspense, porque ele está ligado com matemática de vampiro, que dentro, né, do nosso, a gente tem ele, né, como um signo, né, que é do mal, que ele é noturno, soturno e por aí vai. E essa série, esse livro, essa série de livros, depois foi transposta para os filmes, veio a quebrar todo esse paradigma. Porque se você pegar, por exemplo, um vampiro mais clássico, Nosferatu, que todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar, ele é cheio de sombra. Né? Ele vem com uma outra dramaticidade. Porém, dentro do Crepúsculo, você encontra dramaticidade, só que, porém, com uma forma assim, totalmente muito mais abrangente. Você vê toda uma luz, né, que nem, por exemplo, eu lembro de uma cena dos Volturi, que ele brigava dentro do templo dos Volturi, e você via o mármore branco trincando. Enquanto que se eu não tivesse uma iluminação suficiente, se eu fosse optar por uma iluminação mais clássica, ali do suspense, do terror, aquilo lá poderia não ver. Então, são linhas, né, que você vai trabalhando. E eu falo que essa série ela quebrou um paradigma dentro da iluminação no cinema, porque até então você via tudo de terror de uma forma muito obscura. E lá não, você vê que existe suspense, que existe terror, e consegue ter tudo isso com uma luz assim que é muito branca, que é muito clara. Você vê tudo, você vê cores, você vê um monte de coisa que nos outros não tem. Então, realmente, por isso que eu falo, é a primeira etapa que eu falei, entenda o que precisa ser feito. Entende, né? Entende o que eu vou iluminar. Né? O que eu vou iluminar? Eu vou iluminar o que de uma maneira mais obscura ou a gente vai evidenciar algumas coisas? Foi isso que aconteceu. Mas, assim, envolve, mas eu tenho que também estar de acordo com a direção do espetáculo. Porque a direção ela já tem uma ideia que vai passar para as outras áreas criativas e eu tenho que respeitar isso. Claro, posso dar minha opinião, com certeza. Eu, como profissional, eu preciso, aliás, dessa opinião para poder chegar no mínimo comum, mas sempre respeitando a direção e a parte criativa de toda a cena e todo o espetáculo. Legal, Ale. Lembramos que o Via Crucis tem um novo número de WhatsApp. Então, se você quer fazer parte, quer mandar também as suas perguntas, porque nós teremos outras lives ao longo da semana, vocês podem enviar para o número 19 99154 6908. Esse é, portanto, o número novo do espetáculo Via Crucis. E olha, eu estava fazendo então um comentário ali, eu não sei se você teve oportunidade, tá? Mas o Gui Panseri disse que acompanha o espetáculo desde 2014 e disse que adora a iluminação também. Gui, se tiver alguma pergunta, quiser saber mais, fique à vontade. Esse espaço foi pensado em todos vocês, tá? Bom, Ale, então a gente fez aqui, né, um panorama geral do que é iluminação cênica, das tendências e também do quanto ela é pensada a partir do espetáculo a ser apresentado. Sim. Eu queria falar contigo agora de uma questão bem específica. O Via Crucis é uma encenação feita a céu aberto, em um ambiente ao ar livre. E então eu queria entender qual é a diferença nesse caso, né? A gente tem muitos espetáculos que são em ambientes fechados, dentro de teatros, enquanto que existem os espetáculos assim ao ar livre, né? Afinal, quais são os principais cuidados com a iluminação em um espetáculo assim como Via Crucis? Nossa, excelente questão, Paulinho, excelente. E eu acredito não, a principal diferença, né, é a forma com que a gente vai pensar no espaço. Que nem, por exemplo, o espetáculo Via Crucis, ele é um espetáculo que ele tem um espaço, ele ocupa um espaço gigantesco. Né? Praticamente ali a gente tem o quê? Um campo de futebol. Praticamente é isso que a gente tem. E quando a gente pensa em área externa, a gente tem que pensar um pouco diferente. Não quanto à questão de concepção. Concepção não há muito problema, não. Mas sim no tipo de aparelho que eu vou utilizar. A partir do momento que eu trabalho qualquer área externa, independente de ser em teatro, pode ser uma residência, pode ser um jardim, a gente tem que pensar numa coisa que é o índice de proteção de uma lâmpada. É chamado de IP mesmo, tá? Isso é tecnicamente chamado de IP. E ele tem toda uma classificação feita em cima disso. Para o espetáculo Via Crucis, nós optamos, né, por trabalhar o que a gente chama de lâmpada par. Lâmpada par ela é uma lâmpada selada. Então, ela é feita para isso. Então, ela aguenta essas intempéries externas. Ela aguenta chuva, granizo, ela aguenta pó.
que são coisas que a gente tem ali habitualmente. Chuva principalmente, né? Porque é uma época que, querendo ou não, tem um pouco de chuva, né? Sim. E esse material, ele sustenta muito bem. E daí, em cima disso, a gente tem que pensar no seguinte, tá? Se eu tenho uma área muito grande, eu tenho que ter uma luz que ela tenha a capacidade, por exemplo, de preencher todo esse espaço. E essa lâmpada PAS, a gente tem essa sorte, porque ela tem uma quantidade de luz extremamente gigantesca. Então, ela é dividida em 4 aberturas, ela possui 2 aberturas que são mais fechadas, vamos dizer assim, mas que são mais focadas, mais concentradas, e ela tem aberturas que são mais expansivas, né, mais abertas. É ângulo de abertura mesmo, isso é princípio técnico, tá, das lâmpadas. E lá a gente utiliza dessa maneira. Então, por exemplo, para fazer aquelas laterais que a gente vê, que de repente a gente consegue delinear o chão e delinear os copos, né, no espaço, a gente utiliza os focos mais concentrados. Aliás, Enquanto que só um lá parêntese. frontalmente, O trabalho do canhão, né? Eu já tem um executei trabalho do algumas vezes. canhão É o também, famoso canhão, né, Ale? tem, Os tem, focos. sim, sim. E o canhão, né, ele serve porque assim, você sabe, bom, a Paulinha sabe muito bem, eu trabalho em Já determinadas operei cenas, algumas vezes o canhão do Via Crucis, gente. acho que comigo todas as vezes, não foi, Paulo? Acho que Verdade, todos os anos, né? verdade. E tem uma coisa muito legal do canhão, porque ele tem uma luz extremamente forte. Aliás, ele é feito para isso, ele é feito para grandes áreas, né, o canhão. Então a gente tem a sorte de tê-lo também. Além das lâmpadas PA, que fazem, né, todo o espaço, que compõem, ele, você pode ver que ele cria um destaque muito maior, porque com ele eu consigo concentrar muito mais a luz que as outras lâmpadas. Porque ele é um aparelho feito para isso. Ele é um aparelho que tem focagem, a gente chama de foco, né? Se focar é desfocar. Então a gente deixa ele um pouco desfocadinho ali para não marcar tanto, mas para que não fuja também do clima. E ele é usado em determinadas cenas, que são cenas bem marcadas que eu preciso da atenção naquele momento, né? Então ele ajuda também para caramba, né? E claro, né, o canhão ele tem uma coisa muito importante, a Paula sabe disso, porque eu sempre converso com o pessoal do canhão, que é assim, né? Você tem que estar com ele um pouco solto para poder manipular. Lembra que todo dia a gente tinha que manipular, tudo, tinha que acertar um pouco antes? Então é muito legal também a gente prestar atenção nessas coisas, né? Quando a gente trabalha com qualquer tipo de refletor, seja ele interno ou externo, a gente sempre tem que ver, a gente tem que chegar antes, tem que ver se está tudo funcionando, ainda mais ali que estava no pó, na chuva, às vezes ele pode ter um mau contato, né? E tem também o lance dos LEDs, né? O LED ele é trabalhado dentro do cenário. Aquele LED ele não é um LED para externa, porém a gente põe um saco plástico em cima dele e ele deixa passar luz numa boa sem nenhum problema. Porque se ele umedecer, eu posso entrar em curto com o equipamento. Então a Que gente tem que ter perigo, é muito verdade. Todo cuidado. cuidado é necessário, né, Ale? Sim, a gente tem que ter muito cuidado. Tanto é que vocês veem, quem participou, você vai lembrar que ele estava num saquinho. O público não vê isso, o público não vê porque não é o interesse dele, né? Mas quem está próximo consegue ver esse saquinho dele. Mas aquilo não interfere, porque ele deixa a luz expandir, deixa fazer as coisas, e daí são essas cautelas que a gente tem que tomar. Né? Uma outra cautela também importante é a questão de segurança. A segurança ela é primordial em qualquer espaço. Sem E dúvida, ali sem mais dúvida. ainda, porque a gente está montando um espaço que ele vai ficar por um determinado período, e isso é uma tensão muito grande que a gente tem, né? Então tem a questão do cuidado onde vai colocar o rack de luz para depois mandar para o palco, né? Atrás, embaixo, de uma maneira também levantada para não entrar água, enfim, você pode ver que sempre em cima dele sempre tem uma lona, porque são cuidados que tem que ter. É Tanto é que eu acho verdade, que um Ale. dos anos, né, começou a chover. Você lembra que o pessoal saiu correndo para poder tampá-lo, para não ter nenhum problema? É verdade. Me lembro sim, Ale. Posso Então, testemunhar todos esses cuidados, né? Uma das você primeiras lembra lá em coisas que a cima com gente ele que era? para é isso. Quando ameaça chover, quando começa, né, uma chuvinha leve, o pessoal sempre já chega para tapar os canhões, justamente Sim, por tudo isso que você está falando, né? sim. E toda a fiação que passa lá também, a gente pede para ter cuidado, né? Que às vezes o pessoal pendura as coisas, a gente pede para não pendurar. Por quê? Porque são passagens que a gente precisa ter. Porque, querendo ou não, ali existem limites, né? Porque mesmo agitando com cabos muito bons, ele requer uma distância. Ele tem o máximo de uma distância para poder funcionar de um para o outro.
né? Então a gente precisa de tudo aquilo que está lá, que todo aquele aparato, nada está ali, está à toa, né? Tudo pensado, não é nada à toa. Tem as localizações já exatas, né? Que a gente vê com o Magrão, com toda a equipe ali, que eles montam, ele já tem o local certo e a gente sabe que dali não vai perder a frequência, né, dessa energia, a gente vai conseguir ter uma resposta muito rápida em relação ao comando. Então é tudo isso que tem que ter atenção, ainda mais num local grande como aquele. Com certeza, Ali. Olha, vocês estão vendo, gente, quanta coisa é pensada para um espetáculo e, de fato, para uma apresentação, né? A iluminação é um dos aspectos. Lembramos aqui vocês que estão nos acompanhando que ao longo desta semana nós teremos outras conversas sobre outros assuntos relacionados à produção, né, e à apresentação de um espetáculo. Então, acompanhem, tá? E se você tem dúvidas, quer participar, mande a sua questão aqui no chat. Eu tenho uma questão aqui, na verdade um comentário do nosso querido Otávio Delaneza. Alê, meu querido ser de luz, assim como Paulinha, toda iluminada. Alê, nos fale um pouco da diferença do artista que cria, que monta e que opera. Otávio, já deixo aqui o nosso abraço. Amanhã, inclusive, estaremos com ele, ao vivo, a partir das 9 da noite, aqui neste mesmo Bate-Canal. Fala um pouquinho pra gente, então, Alê, sobre essa diferença que o Otávio comentou. Otávio, primeiramente, obrigado, viu? Gratidão imensa, morrendo de saudade de você. A gente só se fala por WhatsApp, a gente só se fala por redes sociais, né? Mas logo, logo a gente vai se ver aí pessoalmente. Vamos lá, então, as diferenças, né? Na verdade, assim, dentro aqui do Brasil, existem 2 registros para a nossa área de iluminação, que ele é reconhecido, né, através do Ministério do Trabalho, que é a área técnica e a área de criação. A área técnica é a área de montagem e a área operacional. E a área de criação é o iluminador. Né? São essas 3 áreas que nós temos atualmente, que são registradas como isso dentro de leis. Né? Então, a gente tem leis em cima disso. Como que funciona? Geralmente, o técnico, ele é o que vai montar, ele é o que vai entender de mapa de iluminação, ele é o que vai auxiliar o iluminador, né, a poder trazer toda a ideia dele para o espaço, né? Esse seria a parte mais técnica, e ele que vai entender de softwares. Depois eu já chego no iluminador com essa questão de software. Ele que vai entender de consoles de iluminação, que são as mesas de iluminação, que na verdade são consoles, né? Ou seja, você tem ali mecanismos, né, eletrônicos para poder manipular a luz hoje em dia, né, a iluminação. E o técnico hoje em dia ele tem que ter todo esse conhecimento. Né? Hoje em dia nós temos diversos consoles, diversos softwares, e cabe ao técnico, de repente, ele sempre vai gostar mais de um do que de outro. Isso é muito comum. Por quê? Vai depender da região que ele está, do uso que se tem. De repente, uma região eu posso usar mais o console A, outra eu posso usar o console B. Né? Então, é isso que essa parte técnica e operacional vai entender. Por sua vez, o operador, que é o criador, de uns anos para cá, ele está mudando um pouquinho. Que antigamente, né, a gente vem de uma... por tradição, a iluminação está dentro do teatro, porque foram os grandes diretores lá, desde a Grécia Antiga, né, e depois mais ali para a Idade Média, eles falavam algumas coisas de iluminação até no próprio texto, né, quando se escreviam. Né, e a gente tem por tradição manter isso dentro do teatro. Então, o diretor, até algumas décadas atrás, era quem dimensionava tudo isso para o espaço. Além disso, ele dimensionava figurino, o áudio, o som, enfim, tudo, né? Ele fazia. E hoje em dia não, é um pouco separado tudo isso. Então, essa questão do iluminador, que é quem cria, ele tem que entender também do operacional, porque ele tem que saber como solicitar isso. Ele tem que entender, de repente, uma dificuldade técnica, não que ele vai entender como técnico, mas ele tem que ter pelo menos uma base para, de repente, né, ele ver um determinado console, que existem consoles hoje, né, que a programação dele é muito mais complexa do que o operacional dele. E porque hoje em dia, esses consoles maiores, é como um software, né? Você não tem o software que você vai montar um Photoshop, que eu acho que muita gente já conhece, que está muito habitual. Então você tem lá aquele monte de menuzinho que você vai entrar, você vai ajeitar, então sempre tem alguém que vai dar uma ideia e alguém que vai montar aquilo para você. E na iluminação é isso, né? Essa ideia
é do iluminador, então ele tem que entender um pouquinho que, de repente, determinado console pode levar um pouco mais de tempo. Ele tem que entender que, de repente, vai precisar de 2, 3 horas a mais para poder estar organizando toda a iluminação, né, dentro do console, dentro daquele determinado espaço. Então, o criador ele não deixa de ser, o iluminador ele não deixa de ser o criador, porque é ele que vai entender a relação entre iluminação e figurino, iluminação e plateia, né? Incidência de coisas, incidência de ângulos, né? Se eu quero, de repente, algo mais aberto aqui ou algo mais concentrado. Então, o iluminador está dentro dessa área e cabe ao operacional entender também tudo isso, entrar em um consenso para poder estar executando da melhor maneira possível. Não sei se eu respondi Legal. ou não. Legal, Ale. E você tocou num ponto que é a questão da formação, né? Uhum. A gente sabe, né? Você atua nessa área há muitos anos, você já viu muitas transformações. Então, aproveitando esse gancho aí do Otávio, eu queria que você falasse um pouco sobre a formação do profissional que deseja atuar com a iluminação, né? Seja a iluminação cênica, quanto a técnica. Existem cursos aqui na região? Existem cursos, deixa eu pensar. Tem cursos em São Paulo, mas assim, a grande maioria dos nossos cursos, eles são cursos rápidos, eles são cursos com formações rápidas, tá? Aí porque aí você tem duas áreas, né, de estudo. Você tem a parte mais operacional, porque grande parte dos cursos são mais por operacional, ligado à área de software e à área de manipulação dos consoles, em geral, é o que você mais encontra. E hoje em dia, com online, isso cresceu mais ainda. E então, você tem esse lado, e você tem uma parte que é estudada também dentro das faculdades, né? Que daí você vai fazer mestrado e doutorado, mas é uma outra pegada bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Que daí são poucos que fazem isso, né? E Legal. geralmente ali, como é por ser mestrado e doutorado, você está mais voltado à questão de um estudo específico, de um determinado segmento que vai ser legal ali dentro da faculdade. Porém, muitas vezes ele pode não ser usual no dia a dia, né? Uhum. Diferente de quando você pega um curso rápido, por exemplo, seja ele ligado ao operacional, seja ele ligado à criação de projetos em geral, você consegue, muitas vezes, né, utilizar de uma maneira até um pouco melhor. Então, são dois modelos, né, que eu falo que nós temos aqui no Brasil. A gente não tem curso de formação no Brasil, você tem somente cursos rápidos, né, que você vai ter. São Paulo, acho que só você vai ter um, que é na SP, né? Mas assim, eu não sei falar porque eu não conheço como eles trabalham, eu sei que é um curso técnico, mas eu não sei o desenvolvimento como que é. E porque a grande maioria opta por cursos rápidos, né? E cursos assim de curta duração, porque nós é que agora a gente teve um pouquinho mais de tempo, mas agora que está voltando, né? Que sejamos abençoados aí com muita coisa dentro da arte, eu e todo mundo. Então, a gente quase não tem tempo de estudar. Então, nós temos que ter cursos rápidos para realmente. 2, 3 dias no máximo que a gente consegue fazer um curso. Assim, um curso longo aí de 8, 16, 24 horas, por exemplo, né? Então, assim, isso presencial. Eu estou falando presencial. Já o online, ele permite outras coisas também, que ele permite você estudar tudo isso que é estudado, só que muito mais tempo e com o horário seu, com o horário que você está livre. Então, de repente, o online, ele nos permite, hoje em dia, você está viajando, por exemplo, e está estudando. Com Ele certeza. permite você fazer parte, né, de situações que até alguns anos atrás nós não tínhamos, e hoje em dia você consegue tudo com online. Né? Eu digo O isso porque, importante, Paulo, né, Ale, é nunca parar, né? Nesse o caso. importante é nunca parar, nunca parar. E eu comento do online porque eu tenho um curso online, né? Sim. E o meu curso, atualmente ele está com 26 horas, e ele tem desde uma abrangência mais técnica, né, voltada para o operacional, e também voltada para a área de criação de projetos, que logo lá no comecinho, aquilo que eu falei, é uma das metodologias que eu aplico. Né? Ele tem um módulo somente falando de questão de entender o que é a imagem em si e como trabalhar essa imagem e trazê-la para o seu universo. Porque uma das coisas assim, não adianta eu fazer um curso e levar aquilo como receita. Né? Isso não existe, tem que trazer para o seu universo. Tanto é que é um momento que eu falo muito para o aluno. Né? Eu falo, leva para o seu universo tudo isso que eu vou ensinar. Leva para o seu universo. Então, a gente estuda a imagem, nessa parte principalmente de criação. Eu pego diversas imagens de artes plásticas, artes visuais, de determinados segmentos e falo, vamos entender isso? Como que se chegou a isso? Como que a gente pode transpor isso para o nosso espaço? Que nada mais é que isso. Porque a cor, ela é igual em qualquer parte do mundo.
Né? A luz é igual em qualquer parte do mundo. Só cabe a você, como profissional, tentar entender o que é tudo isso e transpor por um universo que você vive. Porque não adianta nada eu fazer um curso, sei lá, de alta tecnologia, por exemplo, se eu não tenho acesso à alta tecnologia. De Com nada certeza. adiantou. E está acontecendo muito isso, né? Porque às vezes você quer fazer, você quer aprender um determinado software, mas se você vai realmente utilizá-lo? Então é a pergunta que eu sempre faço, tá? Tenta ver o curso, olha, esse curso ele tem a ver com aquilo que eu vou aprender, eu vou ter utilidade com ele? Acho que isso para qualquer curso, né? Porque senão de nada vale. Eu Com viro e mexo, certeza. eu falo isso para os alunos, vira e mexe. E eu dou um pós-venda assim para eles também muito grande, né? E eu falo assim, eu falo pós-venda, a gente fala compra, na verdade é um investimento, todo o curso é um investimento. O aluno tem que entrar como investimento, né? E dentro do meu curso também eu tenho uma área de bônus dele, que eu entro com toda a parte de gestão de carreira, que é o único curso que eu vi até hoje que faz isso, tá? Que legal, Ale. Então, Então, como que o pessoal tem acesso ao seu curso? o meu curso, né, ele, né, as informações, quem quiser depois pode estar me procurando aqui se não achar, mas se você entrar dentro do meu site, alessandroazuos.com.br, você já vai ver logo lá em seguida. Ale, eu quero É, até aproveitar a deixa e registrar aqui o comentário do Gui Panseri. Ele falou: meu filho é um iluminador incrível, com 12 anos, puro dom. Hoje ele opera uma mini Avolite, acho que é isso. a Ele Volites. ama Avolite. Desculpa aí, gente, Não, sem problema, a não tem problema. ignorância. Ele ama o Via Crucis. Então, fica aqui a dica também, né? Dá para começar, acho que com 12 anos, até se inteirar, saber um pouquinho Sim. mais sobre o assunto. E quero também responder a pergunta do Celso, sobre os canhões do Via Crucis. Nós utilizamos 2 canhões, fora toda a estrutura mesmo de iluminação cênica, né, Ali? Ele está dizendo também aqui, o Celso, ó, show de bola, curso nota 1000, ou melhor, 10.000. Então, certamente ele já prestigiou. A Laís deixou aqui, inclusive, o seu site, tá, pessoal? Então, quem quiser Gratidão. acompanhar para saber mais sobre o curso, tá aqui. E um comentário do Gabriel Mazon. Olha só, o Opa, nosso atual grande Gabriel. Jesus. Obrigada, viu, Gabriel, por prestigiar aqui o nosso trabalho, a nossa live. Quero aproveitar para deixar um alô e um agradecimento a todos do Via Crucis que foram entrando. Eu vi aqui várias carinhas conhecidas. A gente agradece e reforça. Teremos outras lives, não deixem de acompanhar. O Gabriel está dizendo: adoro sua iluminação. Quais são suas inspirações para a criação da iluminação do Via Crucis? Tem várias, ele tem várias, né? Porque assim, a gente vai. Eu tento, assim, pensar, né, no branco, principalmente, né? Depois que vai vindo imagens na cabeça. Porque não adianta, eu não consigo criar sem ver. E sem ver, sem estruturar mesmo, né? Eu tenho uma iluminação que é totalmente técnica, né? Ela é totalmente estruturada. Por isso que para mim é muito importante estar junto e a galera sabe disso, né? Que eu gosto de estar junto em ensaio, gosto de estar junto às vezes em reuniões e assim as inspirações acabam sendo muitas, né? Que nem teve uma das inspirações ali, por exemplo, no último ano que nós fizemos ao vivo, aquela a diagonal que fazia, né? Para ele antes do para o Calvário, que tinha uma cena assim que só via um único foco de luz, um único facho de luz que vinha recortando aquilo. Aquilo lá veio uma ideia de um de um grande estudioso de iluminação do final do século XIX, né, que é o Apia. O Apia, ele tinha umas ideias assim muito à frente da, da, da época dele, né, até porque ele pensava muito, não existia iluminação elétrica, enfim, né, N questões. Trabalhou com Wagner, e ele foi uma pessoa muito estudada, então ele tinha diversos rascunhos, né, de ideias de luz que ele tinha. E ele começou a quebrar o que era tudo chapado antigamente, né, antes dele, ele começava a pensar a luz de uma maneira assim toda dentro do espaço, em 3D, em 3 dimensões, né? E o Via Crucis ele tem isso, tanto é que ele tem momentos que ele vai ser 2D, estampado somente frontal, e tem momentos que ele vai ser 3D, que ele vai ser estampado por completo. Então, ele é trabalhado dessa forma, né? Isso falando de uma linguagem um pouco até mais técnica, né? De concepção. E daí eu tenho diversos, eu tenho
muitos artistas de artes visuais, artes plásticas, né, que eu gosto muito, que eu me inspiro, principalmente as artes visuais, e por aí vai. Nossa, começou a falar que vai ter um monte. A gente vai acabar que a gente não vai conseguir falar tudo. Mas geralmente é isso. Eu tento ver dentro de todas essas artes visuais, dentro de grandes espetáculos, espetáculos de pequeno porte que nos entregam muita coisa, e ver o que eu consigo utilizar de uma melhor maneira dentro daquele espaço, com toda aquela dimensão. Legal. É a bagagem técnica, né? A bagagem de Uhum. experiência e tudo mais, aliada aí essa vontade, o desejo da direção, que eu acho que no final das contas cria essa composição ideal, né, Ali? Sim. Legal. Olha, eu quero deixar aqui registrado também o alô da Val. Saudades de vocês. Saudades também, Val Baceio, que participou já de várias edições do Via Crucis. Lembrando que a gente vai ter edição, hein? Em 2022. Em breve a gente vai divulgar mais detalhes sobre as inscrições e tudo mais. Então, vale a pena ficar ligado aí para matar essa saudade, resolver essa saudade aí, né? Quero agradecer também o pessoal que está chegando por aqui, outras pessoas do Via Crucis. Tem até uma mensagem para você, Ale. Admiro muito esse amigo, Danilo Zavarese. Profissional Opa, ímpar. Parabéns, Ale. A gente gratidão, concorda. Danilo. Muito obrigado. A gente concorda. O Ale faz um trabalho realmente excepcional, é uma referência nessa área, então a gente tem muito a aprender com ele. Gente, nossa live está indo para o finalzinho, mais alguns minutinhos aqui. Então, se você tiver alguma questão, quiser deixar o seu comentário, aproveite. A hora é agora, hein? Olha lá, hein? Muito bem, Ale. Vamos seguindo aqui, então, com a nossa pauta. Eu tenho mais uma mensagem legal do Otávio. Ele está falando, fala do livro. Achei Ah, lindo, totalmente necessário, já que há uma carência de livros nesse segmento. Aproveita e a deixa, então, a Lê que já escreveu alguns livros, na verdade, assim, já tem algumas pesquisas, né, alguns trabalhos há anos realizados na iluminação. Fala pra gente do seu livro mais recente, Dicionário de Iluminação Cênica, não é isso? isso, o dicionário de iluminação cênica que está aqui, aqui na minha mão. Ó, Então, o dicionário de iluminação cênica ele é uma pesquisa que eu tenho já há 20 anos. Há 20 anos que eu venho colecionando palavras, porque há 20 anos atrás eu lembro que eu comecei a pegar um monte de palavras que eu não compreendia o que era, eu não sabia o que era um número, eu não sabia o que era um watt, eu não sabia o que era uma lâmpada par, um elipsoidal, papapá, e por aí vai. E eu fui começando a colecionar palavras para tentar compreender melhor sobre isso. E hoje em dia ele chegou, né? Eu já lancei há 5, 6 anos atrás um glossário, que era metade dele, e há 3, 4 anos atrás eu decidi e falei, eu vou fazer um dicionário de iluminação. Então ele é o primeiro dicionário de iluminação do Brasil, até hoje a gente não tem da forma com que ele é feito. Então aqui ele narra, né? As palavras, desde a sua etimologia, ou seja, você vai compreender de onde ela veio, como ela chegou no nosso vocabulário. Então ele é ricamente em história, ele é ricamente tem muita história aqui de diversas palavras como elas chegaram e também tem gírias, né, que é uma coisa assim, inovadora que até então ninguém fala, né? Então, por exemplo, eu pego uma determinada gíria e traduzo ela ao pé da letra, eu falo ela como se fala no dia a dia. E aqui eu falo, olha, mas a grafia dela, o correto é isso por causa disso, disso, disso. E, né, aqui eu tenho em torno de 1.100 termos, 1.100 termos, puxa vida, hein? e não, foi assim um trabalho que é um filho que nasceu, que eu falo, né? E ele era para ter nascido, né? Para ter sido realizado no ano passado. Aí veio a pandemia. Infelizmente eu tive que prorrogar por mais um ano. Está quase saindo aí o segundo livro já, Uhum. mas eu falei, não, agora acho que é o momento, então há 3, 4 meses atrás eu lancei. Só que tem uma coisa muito interessante, ele não é vendido separadamente, tá? Hum, Então eu tenho 2 cursos que eu vendo, tá? Um que é esse curso técnico que eu comentei, que é o curso de Iluminação Cênica Online, que pela Black Friday ele vai ganhar também, que até então não ganha. O aluno que entra, ele acaba só pagando um valor muito pequeno em relação para poder enviar. Só que pela Black Friday até hoje à meia-noite, quem adquirir o curso com desconto, que está um mega desconto, vai também levar o livro e vai receber na sua casa. Porque ele, a princípio, ele surgiu num outro curso que é só feito para profissionais, né, que surgiu há 4 meses atrás, que eu só falo de gestão de carreira nele. Então, são em torno de 15 horas de curso,
que eu falo de gestão de carreira, então eu incluo marketing, vendas, como tentar entender, falo sobre ética, enfim, diversos assuntos, né, juntamente com o meu apoio, com o meu total acompanhamento, para que o aluno, né, ele, além dele ter investido nele, se ele investiu nele, ele merece isso daqui. Então, no momento, ele não é vendido separadamente, até o momento. Maravilha. Né? Maravilha. Então, ele é vendido juntamente com esses cursos aí, que é um presente meu para quem realmente investe na carreira. Aquilo, por isso que eu falo tanto do investimento. É muito importante você correr atrás. Então, se você está investindo, você merece, né, o dicionário de iluminação cênica. Show! Maravilha, gente. Estamos aqui conversando com ele, Alessandro Azus. Ele que é referência em trabalhos de iluminação. E a gente está quase terminando a nossa live aqui. Se você tiver mais uma questão, não perca a oportunidade de falar. Tem mais uma, gente. Quero aqui registrar, mandar um abraço para a Laís Ramires. Ela que também faz a coordenação do espetáculo Via Crucis e tem uma curiosidade. Ela quer saber qual a cena mais difícil ou trabalhosa ali dentro do espetáculo Via Cruz. Nossa, que pergunta, Laís, pergunta. Deixa eu ver, eu acredito que seja da crucificação. Crucificação. Por ser uma cena extremamente, a cena mais importante que tem no espetáculo. A gente, querendo ou não, a gente sabe disso. Por quê? Toda a pauta de Jesus se resume à cruz. Então, é a cena mais importante do espetáculo. É a que tem que ter mais cuidado, é a que tem mais pessoas no espaço pequeno. Tanto é que a gente tem que fazer malabarismos ali, né? E a Laís e o Otávio sabem disso, que muitas vezes eu peço, olha, fala com o elenco para não chegar perto de refletor, para ter cuidado, porque pode cegar, porque pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu acho que é a cena mais complexa em todos os aspectos, tanto da importância dela, quanto da parte técnica de iluminar. Porque eu tenho um espaço ali que é aquele espaço, eu não tenho como modificar o espaço, não tenho como pendurar, eu tenho que aproveitar o espaço que tem e fazer daquilo o melhor possível. Né? E isso com todo o cuidado, para ninguém se machucar, porque as lâmpadas são quentes, as lâmpadas podem queimar, N questões. Então, eu acho que, na minha opinião, é a mais complexa que se tem de iluminar. Assim, Legal. tudo é muito complexo, não é tudo muito simples, não. Mas acho que, em termos de complexidade, acho que essa cena é a mais. Que tem que ter mais atenção em todos os aspectos. Legal, Ale. E falando pra gente assim, conta também uma outra curiosidade, né? De todo o trabalho que você já fez, você já teve que improvisar em algum momento? Assim, tinha um script e de repente aquilo teve que mudar? Conta um pouco assim do seu trabalho, das experiências que você já teve, de situações assim curiosas que você já viveu. Tem um monte. Quanto à questão de improvisação, tem uma coisa muito interessante, né? Eu trabalho numa empresa privada, não sei se posso falar o nome aqui ou não, enfim, Pode eu falar. trabalho numa empresa, eu trabalho no SESC também, eu sou funcionário do SESC, seletista do SESC, e lá eu tenho que muitas vezes improvisar para show. Ali é por improviso mesmo. E eu não posso acompanhar o artista para criar com ele, mas eu monto como se fosse uma espécie eu monto uma sequência ali que, para mim, de cor, de movimentação, isso, aquilo, e em cima daquela metodologia que eu falei para você, como eu já tenho ela bem baseada dentro de mim, então eu me baseio nela para poder estar criando as coisas em cima da hora. Mas tem artista, assim, por exemplo, que ele chega, ele me passa o roteiro e já chegou a acontecer assim, de repente, o produtor vir no meio do espetáculo e falar, ele mudou o roteiro. Mudou o roteiro. Eu vou fazer o quê? Falei, tá bom, eu vou junto. Teve uma outra vez também, quando eu trabalhei com o Lume Teatro, e o Lume Teatro tem os palhaços, tem os clowns, né? E os clowns, assim, tinham que ficar muito esperto com os clowns, porque eles improvisam, tem cenas de improviso durante o espetáculo. E teve uma das cenas uma vez que o artista, né, o Ricardo, ele pulou a cena. Ele pulou a cena. Ele foi para uma cena seguinte. Eu assim, o que ele está fazendo? E era espaço alternativo. Não, ele olhava assim para mim, ele chegava assim para mim, com aquele jeito clownesco dele, né? Que ele não fala, né? O palhaço dele não fala, mas tinha gestos. Então ele ficou ocupando eu a todo momento. Só que ele não se tocou. Depois conversando com ele não se tocou que ele tinha pulado. Aí ele tentou voltar para a cena, aí fez uma confusão total, eu já não sabia mais nem onde ele estava. E tinha uma trilha sonora. E assim, gente, era uma trilha sonora com CD. Não era CD, hoje em dia você tem MP3, você tem no seu celular tudo. Naquela época não tinha, tem 10 anos. E para voltar e para achar aquilo, Jesus do céu, nossa.
Gente, ele fez a confusão e toda hora ele vinha que era culpa minha, ele me culpava. Ele me pegava, se levantava, levava para o meio, me mostrou que era culpado e eu querendo. É o Então, tal jogo de cintura, né, Ale? Que a gente precisa ter. E claro, né, o que é ao vivo, a chance de um improviso existe, muito né? maior. Então, acho Muito que maior. E também é legal essa acontece. dica, né, para quem deseja atuar nessa área. Atenção. Isso eu acho que é uma coisa que eu posso falar, Uhum. assim, até por atuar também há alguns anos na operação mesmo, né, do canhão de luz ali, do quanto essa atenção é necessária. A gente tem um script, tem um roteiro, mas Sim, coisas fora podem acontecer que fujam aquilo, né? E eu acho que é uma característica mesmo sua, essa atenção, essa observação, porque a luz é operada enquanto o espetáculo acontece, né? Então, acho sim, que ter sim. essa atenção é uma característica importante. E aí, então, Ale, para a gente fechar, eu queria que você falasse, na sua opinião, quais são as características mais importantes para quem deseja atuar, quem quer trabalhar com iluminação cênica. A iluminação cênica, esse ramo técnico, da área técnica, é muito interessante porque você descobre com o tempo que você ama. Porque, na verdade, quando você é criança, você quer ser um artista. Você quer estar na frente do palco, você quer estar cantando, quer estar dançando, quer estar atuando. Você não pensa na parte técnica. Só que daí você vai parar numa companhia, num grupo, alguma coisa que de alguma maneira te despertou ali para o interesse da arte. E nesse despertar de interesse, você começa a descobrir outras áreas da qual você se apaixona. Então, acho que a primeira coisa, né, isso na minha opinião, é que você descobre e você acaba se apaixonando pelo que você faz dentro da área técnica. Eu falo isso da área técnica em geral, né, porque muitas vezes você tem muito mais pessoas dentro da área técnica do que muitas vezes num palco, como no monólogo, num duo, num trio e por aí vai. Muitas vezes você tem o pessoal mais ali montando cenário, fazendo figurino, né? A gente sabe como que é, todo mundo acompanha, vê como que é a quantidade de gente que tem fazendo tudo isso, que muitas vezes é até maior de quem está em cena, né? E então acho que a primeira coisa é paixão pelo que faz, assim, é você descobrir realmente fazer aquilo com amor, com prazer, né? Segundo, sempre buscar informação, informação, informação e informação dentro daquilo que você quer. E porque assim, nada pode acontecer, eu vou fazer aquilo porque é inspiração. Não, mesmo a inspiração ela tem que ter técnica. Então, a informação e a formação, né, de questões técnicas, ela é extremamente importante. Porque às vezes você fala assim, ele é artista, tá, ele é artista, mas o artista em si ele tem que ter técnicas para se chegar onde está. Não é somente inspiração. Inspiração é apenas uma parte. Então, entender isso, né? Primeiro, paixão. Segundo, saber que existe uma técnica, que você tem que ter informação por aquilo. E eu acho assim que, terceiro, né? Nunca parar de estudar. Nunca. Por mais uma coisa que nem agora, nesse período todo que eu fiquei aqui, eu estudei um monte de coisa. Estudei mesmo. Fui estudar 3D, fui estudar um monte de coisa. E Coisas que você até é às um vezes não é. profissional que já tem um amplo conhecimento, né? Sim, sim. Fui buscar cursos fora, tudo, né? Que eu gosto de buscar informação fora do Brasil, que existe uma formação totalmente diferente, muito mais abrangente. Então, nunca pare, nunca pare. Eu vou pegar um livro aqui que eu vou achar que não tem nada a ver, tá? Mas esses livros que não tem nada a ver, por exemplo, hoje em dia eu trago a questão da gestão de carreira dentro dos meus cursos, que ele é algo inovador, nenhum curso faz isso. Mas por quê? Porque eu fui buscar fora da área e trouxe para o meu mundo. Legal, Então é legal. isso, Você esteja em adaptou aquele constante, conhecimento à sua necessidade, né? né, em constante aprendizado. E terceiro, que eu acho que terceiro ou quarto, que também tem a ver com tudo isso, assim, esteja atualizado. Legal, Esteja sempre legal. atualizado. Não tenha medo do novo, não tenha medo do que vem de uma tecnologia nova. Tecnologia nova, coisa, um console, você vê aquele monte de botão, ele assusta no começo. Mas ali você ficando com ele ali 1, 2, 3 horas, você já está dominando pelo menos uns 10% dele. Então, nunca Legal. tenha medo de inovação. Essas quatro princípios acho que são bem fundamentais assim para quem quer ingressar na carreira. Show, Ale. Ô, Ale, eu não sei se você tem um tempinho, não sei também se o Instagram vai nos Tem? derrubar, mas eu queria voltar e só falar um detalhe que eu acho que a gente não explorou tanto na conversa, mas que eu acho que ele faz toda a diferença quando a gente fala de iluminação, que é a questão das cores, né? Como ter essa sensibilidade, então, de escolher
as cores a partir do tipo de produção cênica que é apresentada? Primeiro, né, a gente pensa em cor, ela tem duas formas a cor. Ela tem a questão física dela, é a formação física. Formação física não tem como você mudar. E na física, o branco é a soma de todas as cores. Ponto final. Não tem o que falar. E você tem também uma outra forma de ter a cor, que é a cor química. A cor química é a cor que estampa essa cor, a cor que estampa a minha camiseta. Tá? É uma cor química. A cor que você, de repente, você vai imprimir alguma coisa. Então, é uma outra forma de cor. Porém, existe uma correlação com isso. Eu não consigo, por exemplo, ter uma cor química sem ter uma luz, uma cor de luz vendo isso daqui. E a cor, ela pode modificar todo o espaço, depende da cor que eu utilizo. Tá? A forma com que eu trabalho a cor dentro do Via Crucis, você pode perceber que é totalmente branco. Porque dentro do branco a gente consegue ter diversas tonalidades, com aquele tipo de refletor que eu tenho. Então eu consigo tê-lo desde um pouco mais amarelado até um pouco mais esbranquiçado, falando uma linguagem assim para todo mundo poder entender, sem ser muito técnico. Então eu consigo, a partir dali, desenvolver bastante coisa. Por que eu opto por não ter tanta cor? Eu jogo mais a cor no cenário. Porque nós temos figurinos que são extremamente coloridos. Se, por exemplo, né, a gente está com o figurino vermelho lá, né, que são os guardas, por exemplo. Se eu coloco a luz azul, o figurino vermelho some, ele vai ficar marrom. Legal. Marrom. Então é um cuidado extremo que eu tenho que ter. Como, por exemplo, né, se eu tenho um figurino ali que é esverdeado, e se eu trabalhar com ele em tom mais âmbar, por exemplo, que é um tom mais avermelhado, e jogar no verde, eu vou matar o verde vai sumir. Vai mostrar muito pouco ali do verde. Isso são critérios que a gente tem que ter. E o Via Crucis, por ele ter um figurino muito colorido, eu tenho que ter uma certa cautela com isso. Por isso que grande parte das cores, ela permanece muito no cenário, em cenas especiais. Eu pego ela como signo, por exemplo, né, para estar trabalhando com Jesus e o diabo, porque são signos que eu tenho ali que eu tenho que caracterizar diferenças. Só que ao mesmo tempo, né, lembra que a gente estava trocando o filtro, não sei se você vai lembrar da gelatina, né? Eu estava trocando porque a gelatina que estava lá não ia fazer o que eu queria. Então, eu levo gelatina minha, não tem nenhum problema, porque eu sei que aquilo vai levar, né, quem está assistindo a trazer essa relação. Então, Só a gente tem que ter muito cuidado. Explica para o pessoal o que é a gelatina. A gelatina é o que a gente põe na frente do refletor para dar cor, tá? Diferente do LED. O LED ele já vem a cor nele, que é o LED é o que faz o cenário. Aquilo lá, a cor já vem nele. Então, a gente faz uma troca de LED, né, que é isso daqui. A gente faz uma troca de... Só mostrando aqui, ó. Isso daqui é um LED, ó, ele já vem a cor pronta para você. A gente junta as cores, a gente vai ter, ó, se juntar as três cores aqui, ele vai ter um branco e por aí vai. Né? Sem entrar muito aqui, porque essa é uma aula muito técnica falar disso. Mas só para você poder entender. Então, o LED ele já vem a cor nele. Quando não tem a cor, eu tenho que colocar é uma espécie de um celofane, a grosso modo. Então, mas ele é muito mais forte, porque ele tem que aguentar o calor. Então, ele troca a cor, ele modifica toda a cor. Existe uma gama gigantesca, existe 300, 400 cores no catálogo, enfim, N questões. E quando a gente decide optar por uma determinada cor, você tem que entender isso, que aquilo vai modificar totalmente o ambiente. E, além disso, ele vai criar uma percepção para você. Porque eu tenho que fazer com que você preste atenção e você perceba o que a percepção é quando ela chega no seu referencial aqui no seu cérebro, porque o vermelho que eu enxergo, Paulo, é diferente de você, é diferente do Otávio, é diferente da Laís, é diferente de todo mundo. Cada um tem uma forma de ver o vermelho. Porque cada um tem uma noção do que é o vermelho. Não é que ele vai modificar de cor, é a questão ali realmente da percepção que eu vou ter. De repente eu levei um susto de criança de um palhaço que estava de vermelho, eu posso carregar isso pro resto da minha vida? É um trauma. É um trauma, né? Diga-se isso aí, né? Sem entrar em muitas referências aqui, por exemplo, questão de cores de esportes, né? Cores de futebol. Nem vou entrar muito aqui no caso, mas eles têm as referências com as cores. E brinca ali, né? De um tom aqui, um tom ali, não sei o quê, e faz aquela brincadeira toda. Então, a cor, além dela ter todo esse aspecto físico e químico, ele tem todo um aspecto neural aqui dentro de você, que você vai receber aquela cor dessa maneira. Imagina eu estando ali num show, por exemplo, que faz parte, sei lá, que de repente o futebol, né, o grupo de futebol lá precisa do verde. Imagina se eu vou colocar lá, de repente, vermelho. Não tem nada a ver. Você pode ser, mas vai ser morto lá, mas enfim. Então, é isso que você tem que entender. Todo esse aspecto, né, que é físico, químico e neural, que vem ali para o cérebro, e daí você
compreende tudo isso. É bem técnico, viu? Eu falo que usar a cor, eu sempre trabalho a cor não como um instinto, mas sim como de uma maneira técnica. Que daí a gente vai trazer outras questões de harmonia de cores, de ângulos que ela vem, que depende do ângulo, tem certas interferências no espaço, que daí todo um aspecto, né, que hoje tem um nome muito bonito, né, para se falar sobre isso, que está ligado muito à questão da neurociência. Né? E isso também eu tenho dentro do meu curso, isso eu ensino dentro do meu curso, como a gente perceber tudo isso no espaço. Então tá ligado a tudo isso, né? Não é uma coisa assim, eu quero vermelho. Tá, mas como que a gente vai proceder? Que tom de vermelho você quer? É um vermelho mais vivo, um vermelho mais rosáceo? Como que é esse funcionamento? Então são questões que sempre têm que serem levadas a sério quando a gente fala de cor. Eu tenho Legal, muito Ale. material falando sobre cor no meu dia a dia, viu? Tanto aqui Legal. no meu Insta quanto nos meus materiais. E dentro do curso eu ensino assim. Eu tenho 4 horas só falando de cor, desculpa, 3 horas só falando de cor, e um módulo inteirinho ali de 6 horas só falando dentro da imagem que eu falo questão da neurociência também aplicada a tudo isso. Legal, Ale. Deixa aqui o seu Hum. Instagram, então, para o pessoal também que queira te acompanhar, né? E ficar mais por dentro aí de todas essas suas dicas. Bom, quero deixar aqui também, né? Quem quiser depois entrar em contato, pode estar me chamando, a gente senta, conversa. Aliás, eu adoro trocar ideia, adoro conversar, que se não fosse as conversas, acho que eu não teria tanto material do jeito que eu tenho hoje em dia, né? Então, se você procurar Alessandro Azuos, né? Alessandro Azuos, acho que está escrito aí em algum lugar. Qualquer coisa alguém põe para mim, por gentileza. @Alessandro Azuos, vocês vão me achar. Coloca no Google, vocês já vão para a minha página, para as minhas coisas, para o meu canal, para o material que eu tenho aqui no Insta. É só colocar Alessandro Azuos que vocês encontram. Show! Maravilha, a Laís acabou de colocar aqui. Ale, muito obrigada por toda essa informação, por toda a sua disponibilidade em falar aqui com a gente. Você que inaugurou aí, estreou a nossa sequência de lives. Muito obrigada mesmo aí Nossa! pela participação. Pois é, teremos outras lives aqui no canal do Espetáculo Via Crucis. A gente agradece também a todos vocês que acompanharam, estiveram conosco, ficaram aí por dentro, entendendo, né, um pouquinho melhor desse universo da iluminação. A gente vai seguir, então, amanhã, às 9 da noite, dia 1º de dezembro, teremos uma live com Otávio Delaneza. Chegou o momento do Otávio falar, vamos inverter um pouquinho o papel aqui, ó. Hoje ele estava ali na plateia, acompanhando. Amanhã ele vai estar aqui comigo para falar, gente, de direção de espetáculos de grande porte, como é o caso do Via Crucis. Então, se você quer saber mais sobre isso, quer aproveitar e mandar um alô para o Otávio, tá com saudade dele também, quer deixar a sua pergunta, o seu comentário, não deixe de participar aqui também no Instagram, @espetáculo Via Crucis. E aí a gente também vai ter uma live na quinta-feira, dia 2 de dezembro, mas aí a gente vai divulgando, então, ao longo da semana, todas as atrações. Gente, tá imperdível. Então, a gente conta com vocês, tá? Não deixem de participar. Um abraço a todos. Ale, valeu. Até a próxima. Até a próxima. E bora iluminar o mundo. Bora sermos luz, não é isso? Bora! Tchau, gente. Muito obrigada. Até amanhã.